Canto quinto. Na vasta e curva abóbeda, pintara a destra mão de artífice famoso, em breve espaço, e vilas, e cidades, e províncias, e reinos. Então aqui ele descreve a pintura do artista na abóbada, no interior ali daquele templo, em que as tropas e o general Andrade estavam. No alto sólio estava dando leis ao mundo inteiro a companhia. Aí ele começa a descrever essas pinturas conforme ele quer enxergar. O que ele quer enxergar? Ele quer enxergar que lá estavam pintados os padres jesuítas dando ordens ao mundo. Os cetros e as coroas e as tiaras e as púrpuras em torno semeadas no chão. Tinha de um lado dádivas corruptoras, do outro lado, sobre os brancos altares suspendidos, agudos ferros que gotejam sangue. Por esta mão, ao pé dos altos muros, um dos Henriques perde a vida e o reino e cai por esta mão. Ó céus! Debalde rodeado dos seus, o outro Henrique. Então aqui ele atribui a morte de Henrique III e Henrique IV à ação de jesuítas. E segundo o narrador, tudo isso ele está vendo ali nas pinturas. Delícia do seu povo e dos humanos. Príncipes, o seu sangue é vossa ofensa. Novos crimes preparam o horrendo monstro. Os jesuítas preparam novos crimes. Armai o braço vingador, descreva seus tortos sulcos o luzente arado sobre o seu trono. Nem aos tardos netos o lugar em que foi mostrar-se possa. Então ele pede para que os jesuítas sejam varridos da terra. O lugar... Viam-se ao longe, errantes e espalhados pelo mundo, seus filhos ir lançando os fundamentos do esperado império de dous em dous. Ou sobre os coroados montes do Tejo, ou nas remotas praias que habitam as pintadas Amazonas, por onde o rei das águas, o rio Amazonas, espumando, foge da estreita terra e insulta os mares. Ou no Ganges sagrado, ou nas escuras, nunca de humanos pés trilhadas serras, aonde o Nilo tem, se é que tem fonte. Então o narrador continua descrevendo as pinturas do templo. Viam-se os padres lançando os fundamentos de um império sobre todos os lugares, sobre Tejo, rio Amazonas, Ganges, Nilo. Com um gesto inocente, aos pés do trono, via-se a liberdade americana, que arrastando enormíssimas cadeias, suspira, e os olhos e a inclinada testa nem levanta, de humilde e de medrosa. Então, disse que a América é escrava dos jesuítas, né? Nem levanta de humilde e de medrosa, tem diante riquíssimo tributo, brilhante pedraria e prata e ouro, funesto preço porque compra os ferros, ao longe o mar azul e as brancas velas. Com estranhas divisas nas bandeiras, denota o que aspirava ao senhorio e da navegação e do comércio. Aqui, gente, ele tem um asterisco, a nota do autor, eu quero ler para vocês, nesse trecho que ele diz que a América é uma escrava dos padres. Não há palavras que expliquem bastantemente a sujeição em que viviam aqueles índios. Então, aqui eram os indígenas que eram prisioneiros dos padres, né? E depois se fala que os padres pretendiam controlar a navegação e o comércio. Outro tempo, outro clima, outros costumes. Mais além, tão diversa de si mesma, vestida em larga roupa flutuante, que distinguem bárbaricos lavores, respira no ar chinês o mole fasto, de asiática pompa, e grave e lenta permite aos bonzos, apesar de Roma, do seu legislador o indigno culto. Então, mais à frente, a pintura mostra os padres na China, sendo os padres jesuítas que estavam na China,
sendo coniventes com os cultos indignos praticados na China. Então, vocês vejam que ali, segundo o narrador, está pintado todo mundo, o mundo inteiro, e a ação dos jesuítas pelo mundo. Sempre ações muito ruins, né? Aqui, entrando no Japão, fomenta domésticas discórdias. Lá passeia no meio dos estragos, ostentando orvalhadas de sangue as negras roupas. Cá, desterrada em fio dos ricos portos, voltando à vista as terras que perdera, quer pisar, temerária e criminosa, ó céus, que negro horror! Então, no Japão, os padres fomentam discórdia, como diz aqui, né? Entrando no Japão, fomenta domésticas discórdias. Então, eles são expulsos do Oriente. Aí os padres, pensando nos ricos portos que perderam, eles são capazes de chegar à vil ação de pisar o crucifixo. E o narrador se espanta, né, com essa ação. Claro que aqui o crucifixo é uma metáfora, quer dizer que os padres chegariam a fazer qualquer ação para manter o poder, né? Então, eles eram capazes de pisar até o crucifixo para manter o poder. Tinha ficado em perfeita pintura, envolta em sombras, tremeu a mão do artífice ao fingi-la. E desmaiaram no pincel as cores. Aquela cena, né, dos padres pisando o crucifixo era tão horrível que o pintor tremeu. Da parte oposta, nas soberbas praias da rica Londres, trágica e funesta, ensanguentado o Tâmega esmorece, vendo a conjuração pérfida e negra que se prepara ao crime. E intenta e espera erguer aos céus nos inflamados ombros e espalhar pelas nuvens denegridos todos os grandes e a famosa sala. Por entre os troncos de umas plantas negras, por obra sua, viam-se arrastados as ardentes areias africanas, o valor e a alta glória portuguesa. Ai, mal aconselhado, quanto forte, generoso mancebo, eternos lutos preparas a chorosa Lusitânia. Desejado dos teus, a incertos climas, vás mendigar a morte e a sepultura, já satisfeitos do fatal desígnio. Por mão de um dos Felipes, afogavam nos abismos do mar e emudeciam queixosas línguas e sagradas bocas, em que ainda se ouvia a voz da pátria. Crescia o seu poder e se firmava entre surdas vinganças ao mar largo, lança do profanado oculto seio, irado tejo os frios nadadores. E deixa o barco e foge para a praia o pescador, que atônito recolhe na longa rede o pálido cadáver, privado de sepulcro. Então aqui os padres preparam conspiração que pretende explodir o parlamento e os lordes de Londres. Diz que os jesuítas matam por afogamento quem tenta falar pela pátria, e o pescador encontra cadáveres na praia. Enquanto os nossos apacentam a vista na pintura, nova empresa e outro gênero de guerra em si resolve o general famoso. Apenas esperou que o sol brilhante desse as costas de todo a opaca terra, precipitou a marcha e no outro povo foi surpreender os índios. O cruzeiro, constelação dos europeus não vista, as horas declinando lhe ensinara. A coroada manhã serena e pura começava a bordar nos horizontes. O céu de brancas nuvens povoado, quando abertas as portas, se descobrem em trajes de caminho ambos os padres, que mansamente do lugar fugiam, desamparando os miseráveis índios, depois de expostos ao furor das armas.
Lobo voraz que vai na sombra escura, meditando traições ao manso gado, perseguindo dos cães e descoberto, não arde em tanta cólera como arde em Balda e Tedeu. A soldadesca alegre cerca em roda o fleumático patusca, que próvido de longe os acompanha e mal se move no jumento tardo. Então aqui diz o seguinte, que os homens do general Andrade ainda estavam ali atentos, observando tudo, e ele já começa a planejar o ataque na próxima aldeia. Então eles estão indo para a próxima aldeia, eles encontram o Patusca, lembra o irmão Patusca? Os padres, Balda e Tedeu, fugiram, mas o Patusca era muito gordo, não sei, diz que estava no jumento aqui, o jumento acho que não conseguia caminhar muito rápido com ele, e então ele foi pego. Pende-lhe dos arções, de um lado e de outro, os paios saborosos e os vermelhos presuntos europeus, e a tiracolo, inseparável companheira antiga, de seus caminhos, a borracha pende. Entra no povo e ao templo se encaminha o invicto Andrade. E generoso, entanto, reprime a militar licença e a todos com grande sombra ampara, alegre e brando, no meio da vitória. Enroda o cerco, nem se enganaram, procurando abrigo chorosas mães e filhos inocentes e curvos pais e tímidas donzelas. Sossegado o tumulto e conhecidas as vis astúcias de Tedeu e Balda, cai a infame república por terra. Então aqui ele quer dizer que os planos de Balda e Tedeu são descobertos e contados aos indígenas. Então essa república ali dos padres cai. E aqui ele está dizendo que o general Andrade simplesmente chega na aldeia e abraça todos os indígenas, né? Acolhe as mães chorosas, os filhos inocentes, os curvos pais, as tímidas donzelas. Depois de ter matado, né, os soldados, né? Essa parte ele não conta. Depois de ter matado os índios jovens. Aos pés do general, as toscas armas já têm disposto o rude americano, que reconhece as ordens e se humilha, e a imagem do seu rei prostrado adora. Bem, ao fim. Então ele diz aqui, gente, que os indígenas se rendem à autoridade do rei e à autoridade ali do general, que está, né, como porta-voz do rei. A narrativa quer dar a entender que essa última investida do general Andrade foi sem derramamento de sangue. Então a obra quer terminar dessa forma, mostrando a generosidade e benevolência do general Andrade, que chegou na aldeia, contou a todos que os planos de Balda e Tedeu, né, de fundar um império, e de como eles usavam os indígenas, né, para conseguir esse intuito deles. E pronto, eles aceitaram numa boa, e o generoso Andrade abraça todos e termina dessa forma bem comovente, bonita, né? Ele não conta aqui o genocídio que foi. Como eles mataram muitos e muitos, muitos indígenas em todas as batalhas, né? Não teve uma última assim que foi essa coisa bonita como está narrada aqui. E agora, o narrador vai falar sobre o Uruguai. Serás lido, Uruguai. Cubra os meus olhos, embora um dia escura a noite eterna. Né? Um dia eu morrerei. Mas Uruguai será lido, Uruguai sobreviverá. Tu vive e goza luz serena e pura. Vai aos bosques de Arcádia e não receies chegar desconhecida àquela areia. A Arcádia, gente, lembrando que aqui eles estão no período do arcadismo, né? É uma obra do arcadismo. Então ele diz que essa obra será uma obra, né, reconhecida na Arcádia. Ali de fresco, entre as sombrias murtas, urna triste a Mireu, não todo encerra. Então ele diz que pode ser que a obra dele chegue ali um pouco assim desconhecida, que fique ali numa gavetinha por um tempo, mas não vai ficar encerrada ali para sempre.
Leva de estranho céu, sobre ela espalha com a peregrina mão bárbaras flores. Ai, a obra dele vai ser espalhada como flores. E busca o sucessor que te encaminhe ao teu lugar, que há muito que te espera. E a obra dele encontrará o lugar que há muito espera. O Uruguai. Terminou.